Salve, rapaziada, beleza? Agradecer todo mundo aí que sempre tá participando do canal, dando uma força no like, na inscrição. Se você não deixou, peço para você deixar por gentileza, tá bom? E acontece que ontem eu fiz um vídeo para vocês comentando sobre essa fase de desenvolvimento do homem, quando ele é mais jovem, nesse período de mais ou menos 20 a 30 anos, eu indiquei que via de regra, vocês estavam com saudade do via de regra, né? Principalmente o cara tem que estar focado no que vai ser mais importante para ele conseguir se desenvolver na sua profissão e na sua carreira, e definitivamente os relacionamentos devem ser a sua última prioridade, mas eu não quis dizer também que deve ser proibido, não foi isso que eu falei, tá? Mas acima de tudo você deve colocar isso como em último lugar na sua lista. Só que depois que você passou por esse período de mais turbulência, de esforço e tensão, que toda a sua dedicação estava focada em você, para você ter uma vida mais simples e você desenvolver mais principalmente suas habilidades sociais, conseguir o trampo que você queria ou mergulhar na carreira que você está procurando, chega um momento, rapaziada, da sua vida que você vai precisar se perguntar sobre relacionamentos com as mulheres. Como você quer tê-los e se você quer tê-los acima de tudo. Normalmente esse período vai ser na faixa aí de entre 30, 35 a 40 até 45 anos, dependendo do camarada, né? E chegar desse momento, rapaziada, você vai ter que se questionar agora para onde você vai seguir no universo dos relacionamentos. Você vai ser o tipo de cara que vai querer formar família, ou você vai ser o tipo de cara que vai querer continuar solteirão e não proporcionar o seu legado, gerar um herdeiro, ou se você vai querer o cara que vai basicamente abandonar completamente as mulheres e seguir sozinho, sem dar continuidade na sua árvore genealógica, digamos assim, né? Então eu separei 3 principais caminhos, que eu chamei o primeiro de patriarca, do patriarcado, tá? O segundo é o caminho do nômade e o terceiro é o caminho do monge. O primeiro caminho, rapaziada, você definitivamente vai ter mais responsabilidade e mais dedicação perante as pessoas que agora dependem de você, e sendo assim, nesse sentido, você com certeza vai ter que abrir mão de muitas coisas que seriam prazerosas para você e para o seu divertimento, né? Entretanto, você vai estar formando o seu legado e dando continuidade na geração da sua família. O segundo caminho, que é o caminho do nômade, é justamente o oposto desse. Nesse caso, você não abre mão de se relacionar com as mulheres, mas você não vai ter tanta responsabilidade perante essa sua relação com elas. Aqui nesse caso, você vai mais se relacionar com elas no sentido de divertimento e prazer, sem a intenção de formar família, morar sobre o mesmo teto, dividir a mesma casa, dividir a mesma conta, sem muito compromisso e envolvimento emocional. Já no terceiro caso, você abre mão completamente de lidar com elas, que é o caminho do monge, beleza? Mas eu vou me aprofundar especificamente em cada um deles. Começando pelo primeiro, nesse caso aqui, rapaziada, o que vale destacar é que a mulher que você vai conhecer você vai se relacionar, definitivamente não vai ser o mesmo tipo de mulher que o cara que é nômade, por exemplo, está procurando ou está aceitando se envolver com elas. Porque aqui no caso do patriarca, você vai ter que escolher uma mulher que definitivamente ela tem o perfil para ser a sua esposa e mãe dos seus filhos, então não pode ser qualquer mulher. O passado dela importa muito também, entendeu? A relação que ela tem com a família, se ela teve um pai presente, outras coisas também, com quem ela tem amizade, os lugares que ela já frequentou, que ela frequenta, principalmente se ela tem filhos. Se você quer formar sua família, você não vai aceitar uma mulher que já tem filho de outro cara, independente de qualquer coisa, que você vai querer começar a sua família, até porque você se dedicou para isso e abriu mão desse relacionamento com elas durante todo esse tempo, na sua fase de 20, 30 anos, beleza? O que mais? As amizades que ela tem, o comportamento que ela tem em rede social. Então esse perfil da mulher moderna não é compatível aqui com o cara que quer ser o patriarca. Não vai dar certo. Principalmente se essa mulher teve um passado de abundância sexual. Não vai servir, não vai encaixar pro ego desse cara. Então esse é um fator que você precisa considerar drasticamente, também se você está preparado para isso. Se você tem condições de ter uma família. Esse é o momento agora em que isso vai ser extremamente necessário e primordial. Se você já tem estabilidade financeira e se você já é independente, para você entrar nesse caminho. Agora o segundo, rapaziada, aqui a outra coisa também que você precisa levar em consideração, tá? É aquele fator da atração genuína. Porque você não vai querer ser o prêmio de consolação de uma mulher que você vai escolher como sua esposa. Então é importante que ela tenha atração genuína por você. Por que eu estou destacando isso? Porque agora nesse segundo caso, no cara que ele quer ser nômade e prefere permanecer solteiro, de preferência para o resto da vida dele, mas se relacionando com mulheres, no sentido de somente obter prazer e divertimento, atração genuína não é algo que é tão relevante assim para você. Por que eu estou dizendo isso? A atração genuína, ela serve principalmente no sentido para o cara que quer ter relacionamento e envolvimento emocional e principalmente filho.
Porque é para isso que ela serve. Quando a mulher tem atração genuína por você, isso acontece porque justamente ela está tendo vontade de reproduzi-lo no subconsciente dela. É isso que acontece quando a gente tem o que a gente chama de atração genuína. Por isso que ela é mais conectada, vinculada ao cara que é shed, muitas vezes. Vocês já comentaram muito sobre isso, né? É um sentido da Black Pill. Que basicamente o shed é o que tem mais atração genuína da maioria das mulheres. Por quê? Porque ele tem uma excelente aparência física. Justamente por que a mulher se atrai tanto pelo cara que é shed? Porque ele tem um perfil perfeito para ser reproduzido. Entendeu? Então a atração genuína é justamente conectada no sentido de que a mulher quer fazer uma cópia sua. Então se você não quer ter filho, eu não sei por que você, e nem se envolver emocionalmente, eu não sei por que você está tão preocupado. A atração genuína serve principalmente, rapaziada, para garantir a paternidade. Por isso que o ego do homem se importa tanto com isso, entendeu? É uma das formas de o homem garantir que ele vai ser pai daquele filho que ele tentar reproduzir com aquela mulher. Se ela tiver atração genuína por ele, as garantias são maiores. Mas se você não quer ter filho, se você não quer namorar, muito menos casamento, por que você se importa tanto com isso? É um sentido. Outra coisa é o passado sexual da mulher. Se ela já teve uma abundância sexual, vários parceiros sexuais consecutivos. Por que você se importa com isso, no caso se você for nômade e não quer se envolver emocionalmente, não quer namorar com uma mulher? Por que é tão importante para você o passado dela? É algo que definitivamente aqui é irrelevante, cara. Eu vejo muitos caras que não estão preocupados em casamento, falam que não querem namorar, é só deitar de ghost, mas eles são super incomodados com uma mulher que ela teve um passado sexual promíscuo, digamos assim. A menos que esse comportamento dela, de liberdade sexual extrema, tenha interferido e intoxicado a personalidade dela e isso possa afetar você. Aí é outros 500. Mas se isso não aconteceu, você não tem por que se importar com isso e nem fazer esse tipo de pergunta para ela, se você não tem intenção em se envolver emocionalmente. Então o cara que é nômade é o cara que ele vai de preferência se envolver com mulheres, tá? Mas só no sentido de se divertir, sem se comprometer em ter responsabilidades grandes por essa relação entre eles, focando mais no que é mais interessante para ele, entendendo, essa mulher, acima de tudo, entendendo que é somente, que ele não é dela, é somente a vez dela nesse caso. É a mesma coisa que a gente diz aqui, só que o contrário, né? E o terceiro arquétipo, rapaziada, o terceiro caminho, perdão, é justamente o caminho do monge. E onde eu quero chegar com essas três alternativas que eu trouxe para vocês, beleza? Que independente do caminho que você escolheu, é uma escolha que tem que ser feita por você e que você precisa estar satisfeito por essa decisão que você tomou. Você não tem que usar shame contra o cara que decidiu casar, você não tem que usar shame contra o cara que decidiu ficar solteiro também, ou com o cara que decidiu seguir pelo caminho do celibato, por exemplo, que é o caso do caminho do monge. Que especificamente vai ser o cara que não só ele abriu mão de se relacionar com as mulheres em qualquer modelo, até mesmo garota de programa, né? Garota de programa se encaixaria mais no cara que quer seguir pelo caminho do nômade, porque ele só quer prazer e diversão. Aqui nesse caso, o cara ele abre mão completa de se relacionar com as mulheres, ele se torna celibatário total. E aí, nesse caminho aqui, ele vai ter que focar principalmente no quê? No desenvolvimento dele, principalmente no psicológico e no espiritual, para que ele tenha algum sentido de vida, né? É o cara que normalmente ele não vai querer se envolver em festa, se envolver em balada. Existem vários caras com esse perfil aqui nos comentários do meu canal, que já disseram que não gostam de sair, que não estão se relacionando, que preferem ficar em casa, que gostam de ficar mais afastados, gostam de ficar mais isolados. Então é literalmente uma espécie de monge que se retira de todas as matrix sociais, não quer ter um carro caro, não quer ficar indo pra balada fechando o combo para chamar a atenção das pessoas, usa roupa básica, prefere ficar em casa vendo filme, às vezes jogando videogame. Então essa é uma terceira alternativa que muitos homens tendem a escolher, mas o que eu percebo é que às vezes alguns caras que escolhem esse caminho, eles ficam atacando os outros que escolheram ou querem escolher um caminho diferente. E a gente não precisa, rapaziada, ir pelo mesmo caminho para a gente lutar pelos mesmos direitos ou por uma vida melhor para nós homens. É isso que eu penso. Porque às vezes tem alguns caras que acham que assim, você ficar solteiro e se relacionando com as mulheres casualmente é muito perigoso. Porque aí você pode sofrer uma acusação porque você usou ela como objeto sexual. E se você estiver casado, você também pode sofrer pela Maria da Penha ou se ferrar com uma lei civil. Você não tem que escolher um caminho específico para a gente reivindicar o que é melhor para nós. Eu não tenho que ser solteiro para fazer essas reivindicações ou estar casado. Todos nós podemos nos unir no mesmo sentido, mesmo em caminhos diferentes, pelo mesmo propósito. É isso que eu quero dizer. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like por gentileza e o comentário, a sua opinião. Um abraço e até a próxima. Bom final de semana para todo mundo aí.